Servidores do TCMS são destaque em Olimpíadas dos Tribunais de Contas do Brasil. E ainda, convênio firmado com a Escola de Direito do Ministério Público oferece cursos de pós-graduação a servidores. Mais de R$500 milhão terão que ser devolvidos aos cofres públicos de Coxim. E mais, Prefeitura Municipal de Jardim tem prestação de contas apreciada como irregular. Tudo isso e muito mais você acompanha agora no TCE na TV. Servidores do TCMS são destaque na Olimpíada dos Tribunais de Contas do Brasil. A conquista é resultado do apoio da atual gestão. Veja na reportagem de Alexandre Oliveira. Motivação e reconhecimento aos servidores também estão nos compromissos do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul. Tudo isso vem para fortalecer habilidades, sonhos e ajudar na conquista de resultados. O mais recente foi apresentado com muita descontração e esportividade, como na competição. 3 auditores que participaram da Olimpíada dos Tribunais de Contas comemoraram com o presidente do TCE-MS a conquista de medalhas. Fico muito grato deles terem participado e, acima de tudo, trazido medalha para a gente. A competição foi em Manaus, reunindo atletas de todos os tribunais de contas do país em 83 modalidades. A auditora de controle externo, Fabiana Félix Ferreira, conquistou bronze na prova Master de 5 quilômetros e foi destaque na prova de tiro. Tá ótimo para a primeira participação e para quem não treina. Tá muito legal, foi um resultado surpreendente. Já os auditores Fernando Daniel Insalhaud e Henri Felipe Rocha Forte se destacaram por completar as provas de 400 e 5.000 metros entre os 10 primeiros colocados. Foi muito gratificante a gente poder participar de um evento que congrega todos os tribunais de contas do Brasil. Uma interação muito boa, é um evento muito bacana, então a gente tem bastante orgulho de ter participado. O esforço e a dedicação dos 3 atletas que formaram a menor delegação das Olimpíadas dos Tribunais em 2019 ganharam também cumprimentos especiais na sessão do Pleno. Nossos 3 únicos representantes nos trazem de Manaus com medalhas e destaques conquistados com brilho e brio. A inspiração para que o TCE-MS valorize cada vez mais a prática dos diferentes esportes. Os nossos parabéns a eles e muito obrigado, companheiros de labuta aqui no Tribunal de Contas. TCE-MS, gestão descentralizada. Prefeitura Municipal de Jardim tem prestação de contas apreciada como irregular pelos conselheiros durante a sessão da primeira Câmara, realizada no dia 23 de outubro. Ainda durante a sessão, foram apreciados 26 processos e aplicadas mais de R$2.000 em multas aos gestores públicos. No relatório voto do conselheiro Márcio Monteiro, foram apontadas irregularidades como indícios de adulteração na cotação de preços, valores declarados acima do preço médio, variação de preços entre os itens cotados, impactando o cálculo na média referencial, e o sobrepreço dos itens adquiridos pela Prefeitura de Jardim, tendo por objeto a aquisição de pneus, câmaras e protetores, violando claramente o dispositivo legal. A execução financeira do contrato administrativo firmado pela Câmara Municipal de Ribas do Rio Pardo foi apreciado como irregular pelo conselheiro Valdir Neves, que ainda determinou a devolução de mais de R$1.000 aos cofres públicos. Processo 10.402, de 2016, contrato administrativo da Câmara Municipal de Santa Rita do Pardo, responsável André Luiz Bacalar Ribeiro, declara a regularidade do procedimento licitatório, bem como da sua formalização contratual. Irregularidade da execução financeira, impugnando a quantia de
R$ 1.550, aplicando multa no valor de 50 UFERMs. 10 processos foram analisados pelo conselheiro Flávio Caiati, todos considerados regulares. Processo 14.024/2017, responsável senhor Robson Yutaka Fukuda, gerente do Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul. Execução da nota de empenho de despesa número 1.696/2017, emitido pelo Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul, em favor da empresa Abiv Farmacêutica. Voto pela regularidade da execução. Mais de R$500 milhão terão que ser devolvidos aos cofres públicos da Prefeitura de Coxim. Veja os detalhes. Em razão das notas fiscais pertencerem a objeto diverso do licitado, o conselheiro Ronaldo Chadid votou pela irregularidade da execução do contrato realizado pela Prefeitura de Coxim, determinando a devolução de mais de R$500 milhão. Processo 20.496/2016. Acompanho o parecer do Ministério Público de Contas e voto pela regularidade da formalização do contrato 37/2016, celebrado entre o município de Coxim e a microempresa Roma Distribuidora de Alimentos Limitada, por observância às regras contidas na Lei Nacional 8.666/93, com ressalva quanto à remessa intempestiva dos documentos a esta Corte, pela irregularidade da execução financeira do contrato, por descumprimento da obrigação constitucional de prestar contas, previsto no artigo 70 da Constituição Federal, bem como no artigo 103 da Lei Federal 8.666/93, artigo 21 da Lei Complementar 160/2012 e as determinações da Lei 4.320 de 64, pela impugnação do valor de R$ 528.908,78, referentes à ausência de comprovação dos recursos públicos presumidamente despendidos na contratação, responsabilizando o prefeito municipal, senhor Aloísio Comete San José, pelo ressarcimento do valor impugnado aos cofres públicos do município, pela aplicação de 1.969 UFERMs ao mencionado ordenador de despesas. O conselheiro Osmar Jerônimo relatou 12 processos, aplicando multa de 30 UFERMs em 3 processos regulares pelo envio de documentos fora do prazo legal. Quanto ao processo 8009/2018 de Viema, responsável o senhor Éder Wilson Lima, voto no sentido de declarar regular o procedimento licitatório e a ata de registro de preços número 4/2018, e aplicar multa no valor de 30 UFERMs ao responsável pela remessa intempestiva de documentos a esse tribunal. O contrato celebrado entre a Secretaria de Estado de Governo e a empresa RB Áudio e Tecnologia Limitada foi considerada regular pelo conselheiro Gerson Domingos. Processo 1346/2013 do contrato 25/2012 da Secretaria de Estado de Governo com RB Áudio, Tecnologia e Eventos, visando a contratação de empresa especializada em locação de materiais e equipamentos para evento interessado, Eduardo Correia Rídio, secretário. Voto pela regularidade do 4º ao 7º termo aditivo e da execução financeira. 109. Esse foi o total de processos apreciados durante a sessão do Pleno, realizada no dia 23 de outubro. Acompanhe. O processo que trata da prestação de contas de gestão da Câmara Municipal de Mundo Novo, referente ao exercício financeiro de 2014, foi considerada regular pelo conselheiro Valdir Neves. Inicia os processos a cargo dessa relatoria com os autos de número 6.990, que trata de uma prestação de contas de gestão da Câmara Municipal de Mundo Novo, exercício financeiro 2014, tendo como responsável Sebastião Reis Oliveira. Voto pela regularidade, dando quitação ao ordenador de despesa. O conselheiro Ronaldo Chadid acolheu o parecer do Ministério Público de Contas e votou pela irregularidade dos atos praticados pelo então prefeito municipal de Neuaque, Gerson Garcia Serpa. Processo 11.433/2014, referente ao relatório de auditoria número 1/2014, realizada junto à Prefeitura Municipal de Neuaque, tendo como período auditado janeiro a dezembro de 2013, em que acolho o parecer do Ministério Público de Contas
E voto pela irregularidade dos atos praticados pelo então prefeito municipal de Nioaque, senhor Gerson Garcia Serpa, pela violação aos dispositivos legais e constitucionais relacionados na proposta de julgamento, pela aplicação da multa de 100 UFERMES ao mencionado ordenador de despesas, pela recomendação ao atual prefeito municipal de Nioaque para que adote práticas contábeis e compatibilização dos sistemas à necessidade municipal, com o fim de garantir o registro fidedigno das informações quanto à dívida ativa. Observe com maior acuidade as normas legais que norteiam a administração pública para não incorrer nos mesmos equívocos. A prestação de contas da Câmara Municipal de Bela Vista foi apreciada como irregular pelo conselheiro Márcio Monteiro em razão da ausência de remessa de contrato ao TCMS. Quanto ao processo 7.604/2013 da Câmara Municipal de Bela Vista, recorrente Letícia Maria Gouveia Pinheiro Murano, uma auditoria. O voto pela irregularidade dos atos e procedimentos administrativos em razão da ausência de remessa de contrato ao Tribunal de Contas do Estado e pela aplicação de multa responsável no valor equivalente a 50 UFERMES. Convênio firmado entre o TCMS e a Escola de Direito do Ministério Público oferece cursos de pós-graduação a servidores da Corte de Contas. Com especializações nas áreas de direito civil, processo civil, direito penal, processo penal e direito público, a aula inaugural abordou um tema que é a base do direito. Com o tema Constitucionalismo, Mutação Constitucional e Ativismo Judicial, o TCMS inicia mais uma parceria com a Escola de Direito do Ministério Público. O convênio tem como objetivo capacitar ainda mais o corpo técnico da Corte de Contas. A ideia de todo servidor público é ele exerce uma função. Se ele exerce uma função, ele está falando em nome de outra pessoa. Ele está falando em nome da sociedade. Então ele tem que se capacitar para fazer o melhor possível, não para a autossatisfação dele, mas justamente para a sociedade ter um serviço eficiente, célere, que atenda às suas expectativas. A aula magna abre a segunda turma de pós-graduação em Direito Público e aborda um tema que é a base do direito. A gente começa aqui, espero com o pé direito, justamente apresentando temas relevantes de teoria da Constituição, de ativismo judicial, para o aluno se situar da importância de se compreender o papel que a nossa Constituição tem para o nosso dia a dia. O corpo docente do EDAMP é formado por mestres e doutores e a duração do curso é de 18 meses, com aulas quinzenais, sempre aos sábados. E os servidores do TCMS têm desconto no valor da mensalidade. E o TCE na TV fica por aqui. Para mais notícias, acesse o nosso site www.tce.ms.gov.br e nas redes sociais facebook.com/TCEMS Oficial e no Twitter, @TCEMS Oficial. Obrigada pela sua companhia e até a próxima semana.